Olá, gente, boa tarde. Nossa, domingo essa hora é tão difícil, né? Obrigada pela presença de vocês, Pri, Pedro, Janine, Helena. Vamos lá, algumas mães me pediram esse tema, que é qual a diferença entre permissividade e disciplina positiva e educação respeitosa. Deixa eu colocar para vocês aqui o link da maratona, para vocês que não fizeram a inscrição ainda, fazerem a inscrição. E vamos lá. Na verdade, o que a gente observa muito quando a gente opta por uma educação mais respeitosa, né? Que primeiro de tudo, para vocês saberem, na educação respeitosa, na disciplina positiva, na parentalidade positiva, na parentalidade consciente, a gente considera a criança um ser humano que merece ser valorizado. A criança é um ser humano de igual valor, né? Então, no autoritarismo, não. No autoritarismo, a gente atende às necessidades do adulto, os desejos do adulto, e a criança não tem voz, né? A criança não tem voz e não tem vez. Calado já tá errado, né? O autoritarismo é muito isso. Quem manda aqui sou eu, cala sua boca e eu não tenho que explicar por quê. E a permissividade é ao contrário. A criança cresce cheia de desejos, cheia de vontades, e o pai atende todas essas vontades. Então, o que é o básico para a gente aprender, assim, para diferenciar mesmo a permissividade da disciplina positiva, da parentalidade positiva? É saber que a criança tem igual valor, ou seja, a criança tem necessidades, desejos, emoções, quereres, não quereres, que se equivalem ao dos adultos, tá? É muito importante saber, então, que ela é de igual valor. Então, existe uma relação de equidade, não de igualdade, mas de equidade. E que você precisa, enquanto cuidador daquela criança, atender às necessidades dessa criança. Você não precisa atender os desejos. E para que eu atenda às necessidades do meu filho, às necessidades de uma criança, eu preciso distinguir necessidade de desejo. Porque por trás de todo desejo existe uma necessidade. Essa necessidade eu preciso atender, o desejo não. Então eu tenho o desejo de comer chocolate. A necessidade por trás é uma fome, eu quero comer alguma coisa. Essa necessidade eu preciso atender. O desejo, não. E outra coisa muito importante é saber impor os limites. Nós sabemos sobre limites muito pouco, né? A gente cresceu aprendendo que a gente tinha que satisfazer o outro. A gente cresceu entendendo que não podia ir contra o desejo do outro. Então as nossas mães falavam: cumprimenta, dá um beijinho no seu tio. Quando você faz isso, se a criança não quer, né? Eu sei que o pensamento da mãe, gente, é sempre o pensamento de ser educado, de ser uma criança doce, de ser uma criança simpática. Só que a gente precisa entender que cada um tem um limite, tá? Tem crianças que são muito corporais, que são muito afetuosas, mas tem crianças que têm um pouco de sensibilidade a esse toque físico. Então a gente precisa validar isso na criança. É um desejo por integridade, a gente precisa respeitar a integridade das crianças, né? A gente não deixa um adulto, nós adultos, não deixamos qualquer adulto chegar, abraçar, beijar e apertar, gente. Por que a gente precisa empurrar os nossos filhos para isso? A gente não precisa. Gente, eu tinha posto um filtro e o filtro saiu, é assim mesmo? O filtro dura pouco tempo? Tô querendo ficar de filtro hoje, porque hoje tá difícil aqui. Eu não sei se eu consigo ficar com esse filtro aqui o tempo todo, vamos ver. Então é importante a gente saber isso, saber dos nossos limites, dos limites da criança. Quando a gente ensina para os nossos filhos que todos temos limites, né? A gente está ali fazendo um exercício de preservação de integridade.
Voltando lá na permissividade, diferença do igual valor por ser permissivo, então é exatamente isso. Quando você admite o igual valor, você considera o desejo da criança, mas nem sempre satisfaz. Eu entendo que você queira o chocolate agora, mas agora é a hora do almoço. E a gente pode negociar esse chocolate para o fim de semana, para depois do almoço, o que for. Consegue entender? Então eu tenho que atender as necessidades, mas eu não preciso atender os desejos da criança. E o não é muito importante nesse processo. O não é muito importante até para você ensinar o seu filho a dizer não quando é isso que ele está sentindo, que ali tem um limite. Então a gente não aprendeu mesmo sobre esses limites na nossa infância e a gente vive uma vida inteira para agradar o outro, né? Então a pessoa te pede um favor, mesmo que isso te custe muitas coisas, você sempre faz o favor, né? Você sempre está se doando ao outro. Fazer o bem para o outro não significa fazer mal para você. Isso que eu quero mostrar. Então essa coisa de você se anular para agradar o outro é muito sério, né? E quando a gente ensina para as nossas crianças que existe um limite e que elas têm que proteger a integridade delas, a gente protege de muita coisa. A gente protege, eu quero falar agora, a gente protege de abuso sexual infantil. Amanhã é o Dia Internacional de Prevenção do Abuso Sexual Infantil, tá, gente? Então não vamos esquecer desse dia. A gente está no Maio Laranja e amanhã é o dia da prevenção do abuso sexual infantil. Não vamos esquecer disso. Então, o que eu falo assim que a gente precisa ter muito forte na gente quando a gente decide sair do autoritarismo para ir para a disciplina positiva ou para a parentalidade positiva ou parentalidade consciente? Saber que existe firmeza também naquilo que eu vou fazer. Eu preciso ser gentil, mas eu preciso continuar sendo firme. O autoritarismo é só firmeza sem gentileza. A permissividade é só gentileza sem firmeza. E como eu exercito essa firmeza, né? Porque as pessoas que são autoritárias demais, elas têm mais risco de cair na permissividade. Então elas não querem aquilo ali de jeito nenhum. As famílias também que vêm de educação autoritária, às vezes ficam tão traumatizadas com a criação autoritária que quando elas vão exercitar uma educação respeitosa, elas começam a satisfazer todos os desejos da criança, né? Para não ter culpa de nada. E a criança precisa muito dessa margem. A criança precisa muito dessa segurança que o não dá. O não dá segurança. Nós somos responsáveis, nós, autoridade, dentro da nossa casa, a gente é responsável pela segurança dos nossos filhos e ponto, pela segurança, pela proteção, né? Então se a mãe pergunta assim, ele quer o tempo inteiro pular em cima da mesa e é muito perigoso. Não adianta você ficar falando, filho, desce daí, 2 anos, é a pergunta dessa mãe. Filho, desce daí, é perigoso, você pode machucar. Não, pega a criança e tira. Isso, tá vendo? Essa é margem. Então você, em vez de ficar falando, pega e faz, né? Eu sei, filho, que é chato, mas a mamãe acha muito perigoso você ficar pulando na mesa. Então você pode falar uma vez, no máximo 2. Filho, desce, que aí é perigoso, vem pular no chão. Se a criança não foi, porque às vezes ela não entendeu mesmo aquele comando, não entendeu, ela tá querendo brincar e a força do querer brincar é muito maior, ela vai subir de novo. E você pega e tira ela de novo, né? Então, é trabalhoso? É trabalhoso. É trabalhoso ser firme e gentil, né? Então você tem que manter. E uma coisa muito importante também é o corpo que fala, né? É o jeito de falar. Isso pode e isso não pode, filho, né? Quando a gente faz, por exemplo, combinados e rotinas em casa, isso é ser disciplina positiva. É você ser firme e gentil, né? Então tem os combinados. O que é a gentileza disso? Filho, pode falar como você quer fazer, né? Como você quer. Você quer tomar banho antes do almoço ou depois do almoço, né? Então, isso é ser gentil, mas existem os combinados a serem seguidos. A rotina é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem ferramentas para nos lembrar ali o tempo todo da firmeza, para a gente não cair só na gentileza. Só a gentileza, né? A gente fala assim, quando a gente é gentil demais o tempo todo,
reflete muito mais aquele cansaço, sabe? Aquela coisa de, nossa, eu tô tentando e eu não consigo, e a gente corre risco até de algumas vezes ser negligentes, e tá tudo bem, porque às vezes a gente vai sim cair na permissividade, e às vezes a gente sem querer vai ser autoritário, porque a gente tá num processo de aprendizagem. Deixa eu ver qual que é a dúvida da Simone aqui. Qual postura ter quando a criança é desrespeitosa com os pais? Gente, eu vou falar com vocês 1 bilhão de vezes se for necessário. A criança aprende respeito com os pais. A criança aprende respeito com o exemplo, tá? A criança aprende o dia inteiro nos observando. Se você é sempre respeitoso com ele, Simone, ele vai ser respeitoso com você. Porque todas as crianças, gente, elas querem cooperar conosco. Tem umas que cooperam tanto que se anulam. Tem criança que para de cooperar porque já cooperou tanto, já se anulou tanto e aquele adulto não percebeu. Gente, antes de qualquer coisa na parentalidade, a gente precisa entender que é um investimento no relacionamento, tá? Então, quando eu falo, qual a postura ter quando a criança é desrespeitosa com os pais? Simone, vira pro seu filho, filho, por que você está agindo com essa falta de respeito comigo? Eu não te desrespeito. Respeito é quando você vier falar como mãe, você vem falar como mãe num tom um pouco mais baixo do que você está usando e de forma mais que dê para eu entender o que você está falando, tá? Então eu preciso de exemplos, gente, porque qual que é a nossa postura autoritária? É sempre querer que o outro faça e a mudança não está no outro, está em você. Simone, se você quer uma família respeitosa, respeite. Porque aí quando você respeita, gente, é mágico isso. A criança observa a gente o tempo todo. E quando ela não consegue ser respeitosa, ela começa a refletir sobre aquilo. Porque às vezes a criança desrespeita e aí você vai ensinar para ela que isso é desrespeitoso. Aqui em casa eu não admito esse comportamento. Aqui em casa esse comportamento não é admitido, né? Então quando por isso é tão importante saber, sabe, Simone, a idade, o que ele fez, é desrespeitoso, porque o que é respeitoso para mim pode ser diferente do que é para você. O que é respeito aqui no Brasil é diferente do que é lá na China, né? Então a criança não tem como adivinhar. Então a gente ensina o que é respeitoso o tempo todo, né? Quando a criança é pequenininha, ela bate no pai, isso não é falta de respeito, isso é falta de controle, ela ainda não tem autocontrole. Então a gente é que vai ensinar para eles o autocontrole, a gente é que vai ensinar para eles o respeito, a gente é que vai mostrar para eles até onde eles podem ir. Isso você pode fazer, isso você não pode. Por exemplo, na minha casa pode pular no sofá. Na sua casa pode ser desrespeitoso pular no sofá. Então você vai ter que falar com a criança sobre isso. Olha, filho, eu não quero que você pule no sofá, porque pode estragar o sofá e você pode machucar. Então você vai pular no chão, tá? Ele vai desrespeitar a regra? Às vezes vai. E você vai precisar repetir 1 milhão de vezes. Não é aí, é aqui. Ponto. Não é ficar o tempo inteiro, filhinho, a mamãe já falou, não pode subir no sofá. Não. Filho, no sofá, não. E desce. Filho, no sofá, não. E desce, né? Eu, aqui em casa, eu planto todos os dias essa semente do respeito. E não sou desrespeitada. Nem pelos meus, muito menos pelos meus adolescentes, que desrespeitei demais quando eram pequenos. Eu desrespeitei com força meus filhos quando eles eram pequenos. Porque quando que a gente sabe que a gente está desrespeitando os nossos filhos? Quando a gente está violando a integridade deles. A integridade emocional, principalmente, né? Quando eu falo, você é um preguiçoso, eu estou ultrapassando o limite total. Então eu preciso ensinar os meus limites e respeitar os limites dos meus filhos. Né? Quando a gente fica nesse empenho de só colocar regras, a gente está desrespeitando a integridade do outro. Então a gente pode fazer combinados? Pode.
Por que ele tem que tomar banho a hora que você quer que ele tome banho? Por que ele tem que comer o que você quer que ele coma, na hora que você quer que ele coma? Por que ele tem que vestir a roupa que você quer que ele vista? Né? Tem algumas coisas básicas, gente, de integridade que a gente precisa rever, porque a gente vem com um conceito de respeito da nossa família. Então, não abre a sua boca porque calado você já está errado. Gente, olha como isso viola a integridade do outro, né? Você pode sempre escutar o que seu filho tem a dizer, porque ele tem muito a te ensinar, mas é você que vai dizer, isso pode e isso não pode. Eu te amo, filho, mas a minha resposta é não, isso não pode, né? A hora que te bater, segura e fala, carinho, bater não pode, né? Então isso é muito importante. Tem a mesma dúvida, agora não tem mais, né, Pri? Qual a diferença da rotina e combinado? Rotina acordou, tomou café, foi pra escola, estudou, viu um desenho, tomou banho, estudou de novo, viu outro desenho, tomou banho e foi dormir, contou historinha e foi dormir, tá? Isso é rotina, tem os horários e cada um vai fazer. Combinados, nessa família ninguém bate, nessa família os gritos não são desejados, quando gritar, tentar entender o porquê tá gritando, o porquê da raiva, né? Não machucar o outro, né? Então você vai pôr os combinados da família, o combinado daquela criança, combinado do filho mais velho. Estudar 3 horas por dia, ficar na tela 2 horas por dia, esses são os combinados. Com eles, combinados. Não é aquela coisa assim, você vai estudar de tal a tal hora, combinado? Não. Escuta o que ele tem para te dizer. Qual horário você acha que você rende mais estudando, filho? Vamos colocar aqui então o horário que você acha que rende mais? Coloca lá. Filho, qual horário você quer de tela? Qual horário você acha melhor? Depois do almoço, meus filhos escolhem assim, 30 minutos depois do almoço, aí 30 minutos no horário, depois 1 hora à noite. Então, eles escolhem o horário que eles vão ficar na tela, né? Por que não pode? Tudo que você falar assim, não pode porque não pode, ponto, é porque você está sendo autoritário. Não pode por quê? Né? O que eu espero dele? Não pode estar na tela na hora do almoço. Isso pode ser um combinado, né? Então aqui em casa eu não quero que ninguém fique no celular enquanto a gente estiver almoçando. O almoço é um horário para estar todo mundo junto. Você entendeu? Vamos combinar isso, gente? Porque não é mais respeitoso? Porque a gente pode conversar um com o outro? Vamos combinar? Então tá lá combinado. É o combinado da família, né? Agora o combinado que é da criança, que é do adolescente, ele que traz. Você só vai perguntando, né? Não, eu acho pouco esse tempo de estudo. Vamos aumentar um pouco? O que você me sugere, né? Quando frustrado, fica agressivo e desrespeitoso, 6 anos. Ô Pri, você tem que entender só uma coisa muito básica aí. Eles não têm capacidade de autocontrole. Nós temos, tá? Então, ele não tem o córtex pré-frontal formado. Então, ele vai muitas vezes ultrapassar o limite dele. Ele muitas vezes vai ultrapassar o limite e ser desrespeitoso com você. E você tem a função, enquanto mãe, de ensinar. Olha, esse é o limite. Você não pode encostar a mão em mim. Você não pode me bater. Eu não bato em você. Filho, tenta não gritar comigo. Eu sei que para você é difícil esse controle, né? Eu sei que você tá com raiva. Quando você tiver com raiva, vai pro seu quarto, grita, faz o que você quiser lá, depois volta pra gente conversar. Ou então vai pro seu quarto, que eu falo assim, vai pro seu cantinho de relaxamento, né? Não precisa de ser necessariamente no quarto. Ou então você, mamãe vai sair de perto, eu tô vendo que você tá com raiva, você tá descontando em mim. Mamãe vai sair de perto. Quando você estiver mais calmo, você me procura pra gente conversar. Que aí a gente vai conversar de forma respeitosa, tá? Aqui nós tentamos conversar, ouvir, dar escolhas, mas parece que acha que temos que fazer 100%. E tem. Gente, os pais têm que fazer tudo para educar o filho. Se é que eu entendi, né? Então você vai conversar, ouvir primeiro, tá? É nessa ordem, Pri, ouvir, escutativa. Ouvir sem julgar, ouvir sem interromper, ouvir sem dar sermão. Tá? O dar escolhas. Com 6 anos, às vezes as escolhas
não, você vai dar 2 escolhas, não vai adiantar, porque ele já está esperto bastante, né? Esse 2 escolhas limitadas, é mais para criança menor. Você pode perguntar o que ele te sugere. Olha, você precisa estudar tantas horas por dia, o que você me sugere? Né? Então tá lá nos combinados, ou tá lá na rotina, estudo de tal hora. E aquela criança não estudou na segunda-feira 2 horas, você já pode deixar combinado que precisa estudar 10 horas por semana. Se não estudou as 2 horas na segunda-feira, vai ter que dividir nos outros horários. E aí chega no sábado, mãe, eu posso sair com um colega para fazer tal coisa? Olha, filho, ficou faltando 10 horas de estudo da semana. Como é que você vai planejar isso? Então não é proibir de sair com um colega só porque tem 10 horas faltando de estudo, mas ele vai ter que fazer um planejamento do fim de semana. Ah, eu vou estudar 5 horas aqui antes de sair com ele, mãe, e estudo 5 horas amanhã no domingo. Pode ser? Pode ser. Você vê que você, além de tudo, você ensina a autorresponsabilidade? Então, ele é responsável pelas suas coisas. Ele é responsável por cumprir aquele combinado. Essa coisa do falar dessas horas de estudo e na hora de pedir para sair você falar que ficou faltando 10 horas de estudo é uma consequência lógica, tá? Que você combinou antes, que ele aceitou e tudo mais. Porque precisa estar relacionada com o problema, precisa ser útil, né? Precisa ser respeitosa. Então tem várias regrinhas que a gente usa para consequência lógica, porque senão acaba virando castigo, tá? E tem as consequências naturais também. As consequências naturais também, elas são muito importantes, porque as mães não querem, elas querem ser muito rígidas, porque acham que aquilo ali é educar, né? A gente ainda tem isso muito forte dentro da gente, que educar é colocar de castigo, educar é humilhar às vezes, educar é de cima para baixo. A gente não consegue admitir a possibilidade do educar horizontal, né? A gente sempre acha que você tem que estar submetendo o outro, oprimindo o outro para que o outro aprenda. Não, pelo contrário. As pessoas aprendem pelo exemplo. A criança é um exemplo fabuloso disso. Fabuloso. A criança te observa o tempo todo. Ela tem lá os neurônios espelho que ficam ativos o tempo todo. Ela aprende a andar porque viu alguém andando e vai andar. Se você confiar, ela vai andar porque vai andar. Não precisa você ficar treinando isso com ela, né? Então, o que a criança vê, ela imita. Se ela vê os pais gritando, ela vai gritar. Se ela estiver vendo discussão o tempo inteiro na família, ela vai discutir o tempo inteiro, né? Então, a gente não pode exigir muito dos nossos filhos um comportamento completamente diferente do nosso, porque eles vão nos imitar o tempo todo. Então, essa coisa então de cumprimentar, por exemplo, as pessoas que a criança às vezes não quer, é uma coisa da criança mesmo. Muitas crianças têm isso. Mas se você sempre cumprimenta, você sempre é gentil, se você sempre fala bom dia para todo mundo, pergunta como está, a criança segue esse exemplo. É fato, gente. Segue. Né? Os nossos filhos não tem outra forma de educar os nossos filhos senão pelo exemplo. Tá? E essa coisa, meu filho bateu, eu bato para ele aprender a não bater, de onde vem essa lógica? Né? O seu filho vai ter medo de você, ele vai interromper um comportamento, mas ele vai achar assim que resolve os problemas batendo. E ele vai bater nos filhos dele, e os filhos dele vão bater nos filhos dele, né? Porque isso é, inclusive, é herdado. Né? A gente acha que resolve, porque no primeiro momento resolve, controla o comportamento, faz a criança não ter responsabilidade sobre os erros dela. A gente vê que a nossa geração, que foi criada no autoritarismo, a gente não dá o braço a torcer, né? A gente não, de jeito nenhum que eu vou falar que tentar dar um exemplo não polêmico, porque eu sou boa de dar exemplos polêmicos, né? Coisas bobas assim, eu erro com meu marido e não dou o braço a torcer. Então eu não sei falar assim, olha, eu errei, me desculpa, né? Hoje eu sei porque eu treino isso, né? Mas é um treino, na verdade foi um autoconhecimento meu que me fez liberar para essas coisas. Mas é muito importante que a gente entenda que esse orgulho vem muito da criação autoritária e a gente acha que não pode. Eu recebo muitos pais que me falam que acham que não podem pedir desculpa para os filhos porque isso deixaria os filhos inseguros da educação. Não, o que deixa os filhos inseguros da educação que a gente está dando é a incoerência, né? É a inconstância.
Então, é a incongruência. Quando eu falo que eu quero respeito, que nossa casa é um ambiente de respeito, que um não pode gritar, não pode bater no outro, e bato no meu filho, eu estou sendo incongruente, eu estou sendo incoerente, né? Então, é muito importante que a gente busque isso o tempo todo, né? Então, se você decidiu que quer uma educação respeitosa, priorize a integridade do seu filho e a sua também, né? Pensa sempre na criação como um relacionamento. Essa live muito foi por um pedido da Michele, que tem muita dificuldade. Ela veio de uma criação autoritária e ela estava sendo permissiva com os filhos. É muito difícil a pessoa que é permissiva migrar para a disciplina positiva, porque ela começa a achar que quando ela está impondo não, a gente não impõe, quando ela está chamando para um combinado, chamando para uma rotina, falando que não pode, ela vai estar sendo autoritária. Não. A gente tem que falar não para os nossos filhos. É muito importante o não. É muito importante ser margem, né? É muito importante falar até onde você pode ir, né? Mas é muito importante também que você reflita sobre isso. Porque às vezes a gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a gente nunca refletiu sobre o que pode e o que não pode. Na minha casa pode comer chocolate antes do almoço. Na minha pode. Na sua não pode, mas na minha pode. Aqui em casa o chocolate não tira a fome dos meus meninos. Então eles estão lá com o chocolate, eles comem e depois almoçam perfeitamente. Então assim, é importante que a gente converse com os nossos parceiros também. O que a gente vai deixar e o que a gente não vai deixar. O que é importante pra gente, né? O que é importante aqui no nosso ambiente de casa, né? É importante que eles estudem o tempo combinado, é importante que eles fiquem na tela só o tempo que a gente combinou. É importante que eles cumpram todos os combinados, mas vai ter dia que não vai cumprir e tá tudo bem, eu não vou me descabelar por causa disso, né? Eu não cumpro a minha rotina todo dia certinha, né? Para criança é importante a constância, né? Principalmente na primeira infância, para criança é muito importante, porque dá uma segurança para elas, né? A rotina. Por isso é tão importante. Tem mãe que fala assim, doutora Ju, esse negócio não dá certo, disciplina positiva não funciona, na minha casa não funciona, não vou fazer mais. Aí eu pergunto, onde que tá a rotina da sua casa? Você fez? Ah, não fiz ainda. E aonde estão os combinados? Você fez? Não, ainda não fiz. Então você ainda não tentou. Porque o primeiro passo é esse, assim. Eu falo que o primeiro passo soberano é a conexão, né, gente? Vamos conectar com os nossos filhos, vamos fazer com que eles se sintam amados, vamos fazer com que eles se sintam pertencentes, vamos atender as necessidades deles, que é a necessidade de conexão, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de constância, a necessidade de amor. Vamos atender essas necessidades. Depois a gente parte para essas ferramentas que nos dão um norte, né? Então precisa de combinado, precisa de rotina. E as crianças têm essa vontade inata de cooperar. Eles cooperam o tempo todo, né? É a gente que às vezes vai exagerando, querendo cooperação demais, né? Sem ter conexão, sem mostrar que é importante essa relação, porque o educar, o criar os nossos filhos está muito relacionado, tem que estar baseado no que eu quero ter no futuro com meu filho, qual tipo de relação que eu quero ter, o que eu quero que daqui a 20 anos, 25 anos ele fale sobre mim, né? Como que eu quero que o meu filho fale para o meu neto a meu respeito, né? Eu quero que meu filho volte e traga os meus netos para mim, que esteja aqui em casa, por exemplo, todo fim de semana, ou durante a semana uma vez, ou faça que os filhos me liguem para mim e conversem com a avó. Se eu quero, gente, invista no relacionamento. Se eu quero que aquele filho sempre lembre de mim com coisas boas, invista no relacionamento. Se você quer que o seu filho lembre de você nas gargalhadas que vocês dão juntos, nos banhos que você dá, na alegria do dia a dia, né? Nas reuniões familiares e não nos castigos, nas humilhações, nos tapas, nas dificuldades, invista no relacionamento, né? Pensa, você trataria um amigo como você trata o seu filho? Você falaria com um amigo como você fala com seu filho, né? Porque a gente é muito isso, assim.
muito essa coisa da equidade que a gente precisa trabalhar todos os dias, né? Dar valor para o sentimento dos nossos filhos, dar valor para as emoções deles e deixar que eles expressem essas emoções, esses sentimentos, e tá tudo bem. O segredinho do não também, do quando dizer não, o não ele tem que ser também coerente, sabe? Com aquilo que você quer, com aquilo que você fala. A gente não pode falar não só porque tem gente olhando, a gente não pode falar não só porque tá na rua, é o não na rua e o sim em casa. O que é não é sempre não, né? O que é sim é sempre sim, é básico, né? Então ele não pode bater em mim nem em casa nem na rua, né? Ele não deve gritar comigo. Ele vai gritar porque o cérebro dele ainda não permite que ele se controle, mas ele não deve gritar comigo nem em casa nem na rua, né? Então isso é muito importante. Vamos ver se tem mais aqui. Eu falo sempre com educação. Sempre, gente. E não é só com educação, gente. É com afeto. É com amor. E uma coisa muito importante é saber que as crianças, elas fazem uma leitura corporal quando a gente está falando com elas. Porque a nossa linguagem, ela não é só verbal. Tem uma linguagem corporal, tem o olhar, tem o jeito que você articula a sua mão, tem o jeito que você, o tom de voz, né? Então tudo isso é muito importante. É muito mais importante o como você diz do que o que você diz, né? Porque às vezes você está sendo razoável, não falando nada, não humilhando, mas o seu corpo inteiro está rígido. Sua cara está toda deformada ali de raiva. Assuma a sua raiva, né? Filho, agora eu tô com raiva, mamãe precisa de um tempo. Porque eu sei que não é sobre você, é sobre mim. Então eu vou lá, eu melhoro e depois a gente conversa sobre isso, né? Então é muito importante que o nosso corpo seja coerente com o que a gente fala, né? Que o jeito que a gente fala seja coerente com o que a gente fala. Eu costumo brincar que às vezes você fala para criança, vamos pensar numa criança pequenininha, de 1 ano, né? Se você falar assim, mamãe vai te jogar daqui do alto, a mamãe vai te jogar lá embaixo do prédio. Olha para você ver, a criança é capaz de rir para você nessa hora. E se você fala, eu te amo, a criança assusta e chora. Então é importante que a sua linguagem, que o seu tom de voz seja congruente com aquilo que você está dizendo, né? As crianças elas são literais, mas elas são elas são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Na verdade, elas observam o tempo todo como a gente está agindo, como a gente está falando, como a gente está fazendo, e é isso que é importante para elas. É muito importante ensinar a criança a gerenciar suas emoções, e a partir do controle emocional ou não dos pais, a criança vai ter um tipo de comportamento ou outro. Exato, Isabela. Eu acho assim, é fundamental a gente ensinar a inteligência emocional para os nossos filhos, é fundamental a gente validar as emoções, validar os sentimentos, deixá-los chorar quando eles quiserem chorar, parar de falar essa coisa, você tá chorando à toa, que vive de choramingo, chora o tempo todo. Sempre que a criança chora, ela está querendo nos dizer alguma coisa. Ela está querendo mostrar que tem uma necessidade dela que não está sendo atendida. Então vamos escutar o choro dos nossos filhos, sim. Vamos entender o porquê que eles estão chorando. Todo choro tem um motivo, né? E aí é que tá. E o choro sempre tem motivo, e a tristeza tem motivo, e o medo sempre tem motivo. E para de achar que tudo é bobagem. Medo. Essa menina é cheia de bobagem, cheia de medo. Não, é um medo. Valoriza as emoções dos seus filhos. Eu sei que é muito difícil porque ninguém valorizou a sua, mas então vai em busca de autoconhecimento. Então vai em busca do seu sentimento também. Tenta entender por que você despreza uma emoção tão importante, que é o medo. Por que você despreza o medo do seu filho? Talvez porque desprezaram o seu, ou talvez porque você não consiga lidar com isso, ou porque talvez você não quisesse que seu filho tivesse esse sentimento. Vai procurar saber por quê e tentar melhorar, né? Porque é assim que a gente ensina as crianças a vencer o medo, né? A reagir, a ultrapassar essa barreira que o medo dá, a ir além quando estiver triste, né? Refletir na hora da tristeza, porque a tristeza serve pra gente refletir, pra gente ficar
introspectivo e depois melhorar. E é muito importante que a gente tenha esses momentos de reflexão. Muito importante. A gente não pode ser só alegre o tempo todo. Então a gente precisa parar, refletir para melhorar também. Então e é muito importante porque a validação de sentimentos inclusive previne o abuso sexual infantil. Porque quando você fala pro seu filho, você tem medo à toa, como que ele vai te falar que tem medo de ir na casa do tal tio, né? Ou de tal pessoa? Quando você fala assim, você chora muito à toa, a criança não vai chorar perto de você, ela vai engolir o choro perto de você. E às vezes o choro significa eu tô sofrendo, me ajuda. Porque às vezes ela não consegue falar sobre isso, mas o corpo dela transborda, o corpo dela chora, ela chora. E aí, se você fala, filho, conta aqui pra mim, o que tá acontecendo? Você quer o colo da mamãe? Tá tudo bem chorar. Fica aqui comigo um pouquinho. Você quer o meu abraço? Você quer meu carinho? Sempre que você estiver triste, chorando por alguma coisa, você pode contar comigo, tá? Isso é muito importante, tá bom, gente? Vamos lá. Estou em processo de mudança. Crianças de 9 e 6 anos. Eu sei, Simone, tem te acompanhado. Vão lá que você vai dar conta. Sou permissiva e tem uns 10 dias que estou tentando a disciplina positiva, mas acho que não estou conseguindo. Acho que continuo permissiva. Como faço? Ana Maria, o que acontece? É porque os filhos reagem muito. Eles estão acostumados com uma mãe que deixa tudo e que não tem combinados, não tem rotina, faz o que quer, né? Eles que mandam. Para eles é muito difícil aceitar que agora tem essa firmeza, né? Eu acho que são as famílias que mais penam para começar a educação respeitosa, essas que são, na maior parte das vezes, permissivas, porque as crianças sentem que agora elas vão ter que ter uma margem, né? Elas estavam muito livres. Essa coisa da permissividade também, você vai ver que a hora que eles engrenarem, eles vão adorar, porque dá uma segurança, baita segurança. A criança que vive num ambiente que tudo pode, que a mãe desistiu, ou negligente, ou permissiva e deixa, então tá, então faça. Não quero dor de cabeça pra mim não. Então, fica sem tomar banho. Não precisa escovar o dente não. A criança fica insegura. Ela fica assim, será que eu posso realmente não escovar? Ela tá falando. Então ela começa a ficar insegura daquela mãe. E também interpreta aquilo como falta de amor, porque a mãe não quer ter o trabalho de colocar as coisas em ordem, né? Então a permissividade não tem ordem na casa. A disciplina positiva, a parentalidade positiva, consciente, ela é uma ordem com escolhas, né? E o autoritarismo é uma ordem sem escolhas, tá bom? Mas só tem 10 dias, né, Ana Maria? Vamos com calma que você vai conseguir. Faça os combinados e as rotinas que valem muito a pena. Porque o que acontece? Quando a gente é permissiva também, a gente fere a nossa integridade, né? Então as crianças começam a ficar completamente sem limites mesmo. Como agir nesse caso com a idade de 7 anos? E perdi qual é o caso. Eu respeito meus pais. Isso mesmo, Pedro. Será que é o Pedro mesmo que tá respondendo? Eu tomo banho todo dia, lindão. Lógico, você foi fera. O Pedro é um menininho que teve uma meningite, gente, a maioria deve conhecer. É um fofo, né? Ele teve meningite quando ele tinha 2 anos, se eu não me engano, né, Pedro? E aí o Pedro perdeu o movimento dos braços, das pernas, mas ele tem a cabeça dele maravilhosa, ele tá sempre interagindo. É um exemplo de superação, né, o Pedro. Um beijo, viu, Pedro? Eu atendi ele quando ele teve meningite com 2 anos. Eu acho que é 2 anos, né, Pedro? Se qualquer coisa você responde aí pra gente lembrar. Nossa, tô ficando velha, né, Pedro? Foi com 2 anos de idade. Você tá com quantos anos hoje, Pedro?
Tenho 2 meninos, o mais velho de 5 anos. Quando vou chamar a atenção dele, ele fica fazendo várias caras e bocas e fazendo sons de deboche. Me tira do sério. Primeira coisa, você tem que entender, Marília, assim, por que isso te tira do sério, né? Porque você entende que é uma brincadeira de criança, que é uma coisa meio teatral? 5 anos, eles são muito teatrais. É muito importante também a gente conhecer cada etapa de desenvolvimento dos filhos, tá, gente? O que faz, como que o cérebro tá em cada idade, como as emoções estão em cada idade. Eu vou lançar um e-book sobre isso, já está quase pronto. Chama Parentalidade Proativa. É como interpretar. Na verdade, assim, como está o desenvolvimento emocional e cerebral do filho em cada idade. Tá? Então, esse e-book vai ter tudo isso. Tá ficando maravilhoso. É um trabalho que eu tô penando assim, mas tá ficando muito bom. Tá? Então, primeira coisa, então quando você for chamar a atenção dele, primeiro, pensa se você está chamando atenção com respeito, Marília, porque senão ele vai, sim, fazer isso aí. Isso é rebeldia. E a rebeldia tá longe de ser ruim, tá, gente? A gente precisa de vez em quando ser rebelde. Talvez ele esteja dizendo, não tem um jeito mais educado para me falar? Não tem um jeito mais respeitoso, mãe? Então você não pode me chamar a atenção de uma forma mais respeitosa? E se você chamar a atenção dele na frente de outras pessoas, piorou, Marília. Aí mais ele vai fazer isso. E não é uma coisa que talvez ele esteja interpretando aquilo como falta de respeito seu por ele, por isso esteja te desrespeitando. Então é bom você falar com ele, filho, a gente não tá conversando bem um com o outro, né? A mamãe fala de um jeito não legal e você me responde também de um jeito não legal. Como você acha que a mamãe pode te pedir para fazer certas coisas? Como você quer que a mamãe fale com você? Tá? Isso não é desrespeitoso com você, não. Isso é só você entender que seu filho tem necessidades, desejos, emoções. E valide as emoções dele, né? Então, filho, como você acha a maneira mais respeitosa? Porque a mamãe quer também ser respeitosa com você. E eu queria que você fosse respeitoso comigo. Tá parecendo que eu realmente não tô sendo. Então, como eu vou fazer? Todas as vezes, faça uma reflexão, se não é uma coisa muito autoritária de querer que ele obedeça o tempo todo, tá? Penso que é falar com eles com respeito, mas com firmeza, sem jamais rotulá-los negativamente. Exatamente, Rodolfo. Rodolfo também está dedicando, né, Rodolfo? Nós vamos conseguir. Eu tenho uns pais que estão me seguindo agora, que ficam me pedindo conselhos e eu tô toda achando que eu tô podendo. E eu adoro isso, adoro quando os homens despertam para isso, que também é uma obrigação deles, entendeu? Eu queria que mais pais despertassem para isso, né? Despertassem para uma parentalidade consciente. E quando o marido falar, você é preguiçoso para meu filho na minha frente, defendo na hora, corrijo o marido, sim, se você acha que aquilo está ferindo a integridade do seu filho, você pode até falar com seu marido, olha, eu entendo que você esteja querendo que ele seja mais respeitoso, mas você também não está agindo com respeito quando você chama ele de preguiçoso. Ele pode estar preguiçoso agora, ele pode estar fazendo alguma coisa que pareça que ele está enrolando, mas a gente pode tentar uma outra forma de falar, né? Ou então você na hora não fala nada, depois você vai conversa com seu filho, conversa com seu marido separadamente, se você achar que assim é melhor, né? Porque quando você acolhe o seu filho, então se o seu filho está sendo desrespeitado, seja pelo marido, por quem for, se você acolhe, você não está desrespeitando a outra pessoa. Se você ter acolhido o seu filho, incomodou o seu marido, é porque ele precisa revisitar isso aí. Ele precisa realmente tentar também estudar, né? Porque tá atingindo ele, você ser respeitosa com seu filho. Então, essa coisa de desautorizar, gente, é uma coisa complicada, né? Não é bom. Eu tô com um outro pai que tá me seguindo aqui também, e ele me contou a história dele. Eu tenho só 14 minutos, eu vou falar rapidinho. Ele tá super dedicado. Ele fala que há muito tempo a esposa dele estuda disciplina positiva, educação respeitosa. Só pra vocês terem ideia do que eu recebo todos os dias, viu, gente? E é uma honra pra mim poder te ajudar, viu? É o Reginaldo. A mulher dele, a esposa dele, a ex-esposa dele, ela era super disciplina positiva, estava estudando muito, só que ela cansou e pediu divórcio. Ela separou dele, ele ainda gosta dela. Vou ser cupido agora. Ele ainda gosta muito dela, então ele tá me pedindo ajuda para reconquistá-la,
mas ele também está empenhado em reconquistar os filhos, né? E eu falei que o primeiro momento agora é de reconquistar a confiança dos filhos, de estar com os filhos, e isso vai, se for para ser, né? Ela vai voltar, porque ele está muito empenhado realmente. Ele fala que trabalha muito, trabalha o dia inteiro e que realmente ele era desrespeitoso com os filhos. E olha que lindo que agora ele quer mudar, tá dedicado, todo dia me manda mensagem. Ele fala que quer meus conselhos todos os dias, mas às vezes não dou conta, porque é muita gente, né? Mas eu tô ajudando na medida do possível. E quando o marido fala, tá, é isso, você pode proteger o seu filho, sim, tá? E você pode conversar com o marido. Se no primeiro momento você pode falar separado. Então, ele falou isso com o seu filho, depois você vai no seu filho, olha, filho, o papai estava nervoso, falou de um jeito que eu não acho legal, então quero que você saiba que eu não penso isso ao seu respeito, tá? Que você pode contar comigo, eu não acho certo e vou conversar com seu pai sobre a maneira de conversar com você. E aí você vai, conversa com seu marido separado, em tom baixo, de forma amorosa, para que ele vá também querendo. Porque se você for muito autoritária, então você está indo contra tudo aquilo que você está mostrando. Então tenta ser com seu marido aquilo que você também está mostrando que tá mudando, né, com seus filhos. Então mude também todos os relacionamentos. As pessoas mandaram muito isso também, que nas lives elas estão aprendendo que o ser respeitoso com o filho e a disciplina positiva, a parentalidade consciente, ela é muito mais do que ferramentas, ela é muito mais do que agir com respeito com os filhos. É uma maneira de viver, é uma filosofia de vida, é o mudar com todo o seu entorno, é mudar com todas as pessoas. Se eu quero respeito do outro, eu preciso oferecer respeito para o outro. Se eu quero que o outro tenha empatia comigo, eu quero oferecer empatia para ele também. Eu também tenho que ser empática, né? É essa coisa do retorno mesmo, né? Então, e eu posso ser a primeira. Qual é o problema? Pode começar de mim. Aí é que está a nossa liberdade mesmo, né? Pode começar de mim. Essa amorosidade pode vir de mim e depois vir do outro. Né? Eu quero que meu filho veja como eu trato o pai dele também. Eu quero que meu filho veja como eu trato os meus pais. Eu quero que meu filho veja como eu trato os meus amigos. Porque é essa forma de educar respeitosa que me fez ser respeitosa com todo o meu entorno. E aí eu mudando o meu entorno, eu consigo mudar muito mais pessoas. Porque não adianta eu pregar aqui para vocês educação respeitosa, gentileza, fazer com os meus filhos e não fazer com mais ninguém, as pessoas não vão acreditar no que eu falo. E eu tenho certeza que as pessoas que me seguem e acreditam no que eu falo, acreditam e me seguem porque sabem como eu sou. Então eu não sou assim com os meus filhos, eu sou assim com todo mundo que se aproxima de mim. Então aí vira uma verdade, né? Aí vira uma verdade, porque é uma filosofia de vida. É uma mudança interna, uma mudança nossa para mudar todo o nosso entorno, tá? E acho que às vezes desrespeito meu filho quando não cumpro alguma coisa que combinei com ele. Gisela, isso é muito importante de falar, tá? Ele já tem 9 anos. A criança, ela espera da gente uma congruência, pelo menos, que a gente fale e faça, que a gente cumpra também as promessas. Eles esperam isso o tempo todo, porque eles nunca esquecem o que a gente prometeu para eles. Eles nunca esquecem, tá sempre ali. Sabe por quê? Porque eles amam tanto a gente, eles querem tanto estar conosco, eles precisam tanto desse amor incondicional, dessa aceitação, que eles ficam ali loucos pra gente cumprir tudo. E eu era mestre também em não cumprir, Gisela. Ai, que horror, quando eu lembro. Agora eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. E quando eu prometo, eu vou lá e cumpro mesmo que eu esteja morta. Eu posso estar morta, engatinhando de cansada, que eu vou lá e cumpro. Porque isso é muito importante para a criança. Confiar no pai, confiar na mãe. Saber que o que a mãe fala, ela faz. Tá? Isso é muito importante. Doutora, as vacinas são importantes, né? Sim, é o Pedro Arthur falando, tá, gente? A gente, na verdade, a gente está fazendo uma campanha para as pessoas não deixarem de vacinar, mesmo estando em isolamento, tá? Porque tem muita gente deixando o calendário de vacinação de lado por causa do isolamento e a gente precisa vacinar. Isso mesmo, Pedro. E quando o parceiro não compartilha da mesma forma de educar com respeito, é o que é a minha live de anteontem. Então, se você quiser, entra lá na Maratona Paz do Século XXI, tem o meu link da bio,
e tem todas as aulas lá que foram gravadas e disponibilizadas, tá? E aí mostra que você tem que inspirar, mudar você não consegue, mas você pode inspirar seu marido, viu? Tagiane, né? Com 5 anos já entende bem essa questão de bater no outro, já entende muito bem com 5 anos, tá? 4 anos a criança que ganha uma habilidade da manipulação e já entende muito bem. Só que às vezes, Sheila, né? Às vezes, Sheila, o que acontece? A criança com 5 anos não consegue se controlar ainda. Ela vai começar a aprender a se controlar por 7 e vai ter controle total aos 25 anos, pra você ter ideia, quando o cérebro acaba de formar, então quando o córtex pré-frontal está formado. Então ele vai saber que é errado, mas ele vai fazer e depois vai arrepender. É tipo a gente, faz e depois arrepende. Né? Então a gente precisa ensinar para essas crianças a darem um tempo entre a emoção e a reação. Então é com exemplo, tá? Filho, você tá com raiva de alguém, respira fundo. Ou vai pro seu quarto, sai de perto. Não vai e bate. Todas as vezes que você estiver saindo do sério, sentindo que você está muito nervoso, vai pro seu quarto, soca o saco de boxe, soca seu travesseiro, monta seu Lego, pega uma coisa, escreve, desenha, colore, fica calmo para depois reagir. Porque senão você vai acabar fazendo coisas que você não quer fazer, como bater no seu irmão, por exemplo, tá? Gente, eu vou encerrando, faltam 5 minutos, tem algumas perguntas ainda, eu vou tentar ver se eu respondo. Hoje eu ainda tenho um compromisso às 8, uma aula da nossa maratona, né, da turma da maratona da mentoria Paz do Século XXI, que tá acabando agora. Então a gente tá acabando a turma 1 e amanhã começa as inscrições, eu acho que é amanhã ou terça, as inscrições para a mentoria da turma 2, a mentoria Paz do Século XXI, que é uma continuação disso que a gente está fazendo aqui. Então a gente está fazendo essas aulas para lançar a nossa segunda turma de mentoria, eu e a Helena Sabino, que é psicóloga, tá? Sigam ela lá, Helena Sabino, Helena Sabino Psi, ou só Helena Sabino, eu acho, no Instagram. E a gente ainda amanhã tem uma aula da Helena e terça-feira uma aula de nós duas juntas. Eu agora esqueci a aula da Helena de amanhã, o tema, mas a gente vai colocar em breve para vocês. É muito importante que a gente tente encontrar mesmo esse caminho do meio. Às vezes vamos pender para um lado ou para o outro, mas sempre em busca dessa ponderação aí, né, de equilibrar firmeza e gentileza. Às vezes a gente vai ser um pouquinho mais firme do que gentil, às vezes um pouquinho mais gentil do que firme, mas a busca por esse caminho do meio, a busca por esse equilíbrio, ela é muito importante, tá? Então, lembrando sempre da importância da igualdade de valor, né? Do igual valor. Entender que os nossos filhos, mesmo sendo crianças, eles têm sentimentos, eles têm desejos, eles têm necessidades, e tudo bem a gente admitir que são tão valiosos quanto os nossos. A gente não precisa ficar atendendo os desejos dos nossos filhos, mas a gente precisa atender as necessidades. E precisamos diferenciar necessidades de desejos. Sempre num pensamento, sempre numa reflexão, tá? Todas as vezes que vier desafio de comportamento, a gente tenta em primeiro entender por que aquilo ali está desafiando tanto, o que aquilo está remetendo em você, né? E faça as perguntas chaves da parentalidade consciente, que é o que meu filho está querendo me dizer com esse comportamento, né? Qual a necessidade dele não estar sendo atendida, a necessidade de conexão, de reconhecimento, de pertencimento, de constância. Tem várias necessidades que podem não estar sendo atendidas e por isso ele adotou esse comportamento. Pode ser um comportamento que é normal para a idade, tá? E aí você vai perguntar sempre para você qual que é a minha intenção na educação dos meus filhos, qual é a minha verdadeira intenção ao educar essa criança. Então eu tenho essa intenção, então e eu estou fazendo as coisas de acordo com a minha intenção, eu estou sendo coerente, o que eu escolhi para fazer para poder educá-lo é coerente. E gente, não esqueçam nunca, a melhor forma de educar é pelo exemplo. As crianças nos copiam o tempo inteiro e elas nos copiam porque elas nos admiram. Então você só perde a sua autoridade se você permitir, porque toda criança quer ser como a mãe e o pai, mas precisa de presença, precisa de amor, precisa de aceitação, precisa de confiança. Essa criança precisa ser nutrida, ela precisa ser nutrida desse amor incondicional muitas vezes. Eu sei que muitas vezes a gente não vai conseguir mostrar amor incondicional, a gente vai mostrar que o nosso amor às vezes tem condições, mas a gente tem que estar nessa luta constante, nesse dedicar constante, nesse estudar constante e principalmente numa busca constante da sua essência, porque a gente aprendeu ao longo da vida a não mostrar a nossa essência.
A gente aprendeu a colocar um monte de máscaras para viver. E a gente colocou essas máscaras para ser aceito, para ser amado, para se sentir reconhecido. Então é isso que a gente não quer com os nossos filhos. Eles não precisam usar máscaras, eles não precisam usar rótulos, eles podem ser quem eles são com toda a potência, e a gente vai mostrar para eles que a gente consegue amá-los como eles são. E com essa questão maior, né, do relacionamento humano, que é a equidade, tá bom? Então é isso. Eu tenho que fazer uma frase para a aula de hoje, gente. Difícil, né? Eu não sei o que eu... eu acho que a gente pode falar sobre essa questão dos desejos, diferenciar os desejos das necessidades e atender às necessidades dos filhos e não os desejos, tá? Um beijo grande, ótimo final de domingo para vocês. Eu quero terminar a live de hoje falando que estamos vivendo um momento muito tenso, muito difícil, mas que eu preciso continuar. Eu falo que às vezes eu fico pensando como é difícil falar sobre qualquer assunto em meio a uma pandemia, né? Em meio a um caos político, mas eu tô aqui porque as pessoas do mal não param, então as pessoas do bem também não podem parar. Porque se a gente parar, as pessoas do bem, que eu falo, as pessoas que buscam um mundo melhor. Quem não tá nem aí pro mundo e quer acabar, e que na verdade quer mais espalhar coisas não positivas, tá aí firme e forte. Então a gente que quer mudar um pouquinho esse mundo de caos tem que continuar falando, continuar fazendo live, tá? É muito importante. Um beijo grande e comigo até terça, e com a Helena amanhã às 4 horas da tarde de novo, tá, gente? E quem não se inscreveu ainda, Maratona para a Paz do Século XXI, link tá na bio. Não deixem de fazer a inscrição. Um beijo. Obrigada pela companhia.